Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade. Por gentileza, eu peço que coloquem seus celulares no modo silencioso ou desliguem. Vamos nos manter, então, em harmonia, relaxando o corpo e elevando a alma, para receber a mensagem da nossa irmã, que irá passar agora. Iniciaremos com a nossa prece. Então, todos fortalecidos, com os mesmos pensamentos, dirigidos aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, para recebermos esses fluidos benéficos, para nos fortalecer para a nossa jornada neste plano. Agradecer aos mentores desse lar, e que todos nós possamos ter uma ótima exposição da nossa irmã que veio, Caroline Lu, vinha de luz de Cachoeirinha. Ela vai nos passar a mensagem do tema do Livro dos Espíritos, capítulo 5, 7, afinidade física e espiritual. Todos tenham uma boa exposição. Boa noite aos queridos amigos, irmãos. A gente ficava sentada ali observando e pensando, né? Agradecendo, na verdade, esse retorno. Aos pouquinhos, nós vamos retomando as nossas tarefas, as nossas atividades, vamos encontrando as nossas casas cada vez mais repletas, né, de amigos, de irmãos que buscam na mensagem espírita, nos seus ensinamentos, na proposta de Jesus, as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas indagações. Então é muito bom a gente ver que as nossas tarefas estão retomando e a gente fica muito feliz e agradece a essa casa. Faz algum tempo que não víamos aqui por conta da pandemia, mas hoje fomos muito bem recebidos novamente, como sempre fomos nessa casa, nos sentimos imensamente felizes de aqui estar. Então, que nós possamos refletir juntos na proposta dessa noite, que vem falar sobre as relações simpáticas e antipáticas, né? As simpatias e antipatias terrenas e espirituais. Essas relações que nós mantemos entre nós encarnados, entre encarnados e desencarnados, entre os desencarnados, né, depois na espiritualidade, como se dão essas relações. E para iniciar então as nossas reflexões, nós vamos buscar sempre a base, né, para o nosso entendimento, são os ensinamentos do Mestre, são os ensinamentos de Jesus. E tem duas passagens de Jesus que são importantes para que a gente possa compreender, que a gente possa se situar melhor dentro dessa realidade em que nos encontramos. Essas relações que nós estabelecemos, espírito a espírito, independentemente de estarmos encarnados aqui na matéria ou na espiritualidade, na erraticidade, depois quando retornarmos ao mundo espiritual, porque nós estaremos sempre em relação, sempre nos relacionando uns com os outros. Então Jesus vai dizer para nós, e é tema do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já o teria dito. E Kardec vai esmiuçar para nós depois, lá no seu comentário, dizendo que a casa do Pai é o universo.
moradas são esses mundos que circundam no universo, esses astros que às vezes a gente se põe a admirar à noite, olha para o céu e pensa: o que será que tem lá? Então, Jesus nos aponta o caminho e nos diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas servem de abrigo aos espíritos por ele criados. E o Espiritismo vem ampliar o olhar quando nos diz que estamos todos caminhando rumo à perfeição e que nos encontramos em estágios diferentes. E por isso é necessário essas muitas moradas, onde esses espíritos vão habitar conforme o estágio que se encontra. Então, nesse universo, nessa casa maravilhosa do nosso Pai, existe lugar para todos os espíritos, para aqueles recém-saídos da mão do Criador, aqueles que nós, em algum momento, também fomos criados, não sabemos precisar, não nos é dado conhecer esse momento, mas em algum momento fomos criados por este Pai amoroso. E encontramos neste universo, nesta casa, uma morada que era compatível àquele momento. E assim nós viemos nos desenvolvendo, nós viemos caminhando, nós viemos evoluindo e vamos encontrando locais propícios a nos acolher para que nós possamos realizar a nossa caminhada evolutiva. Hoje, estamos aqui neste planeta cheio de desafios, ainda com alguns conflitos, resultado do momento em que nós nos encontramos, evolutivo. Sabemos que estamos deixando um mundo de provas e expiações, onde a dor campeia, onde o sofrimento anda a passos largos. E estamos à porta de um mundo de regeneração. Ou seja, estamos vivendo uma travessia, uma transição. Estamos naqueles momentos decisórios em que nós precisamos tomar a nossa decisão. Queremos permanecer em um mundo de provas e expiações? Ou queremos efetivamente adentrar esse mundo regenerador? A decisão é nossa. A Terra vai cumprir a sua destinação. Ela vai dar este salto. Ela vai cumprir esse momento e vai se tornar um mundo de regeneração. Mas e aqueles de nós que ainda não estiver preparado para aqui retornar e encontrar este mundo regenerado? A misericórdia do Pai é tão grande que encontraremos nesse universo outra morada que estará compatível às nossas vibrações, à nossa condição evolutiva. Então, essa era a primeira reflexão que queríamos trazer. A segunda, também baseada numa passagem de Jesus, que diz: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essas duas anotações estão lá no Evangelho e foram anotadas por João, as duas. E essa outra passagem nos recordamos quando Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu, que tinha uma alta posição entre os judeus, pede para ter com Jesus. E assim
mestre, altas horas da noite, para não ser visto pelos demais judeus à época. E à noite, meio que escondido, ele se encontra com o mestre, porque reconhece no mestre a autoridade espiritual e vai buscar esclarecimentos. E ele pergunta a Jesus, e Jesus dá essa explicação a ele: em verdade eu vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas para espanto, Nicodemos não compreendeu o que Jesus dizia. Ele disse: ora, mestre, como pode um homem, depois de velho, adulto, tornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz: ora, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Porque os fariseus eram tidos em grande pouco também, achavam que sabiam demais, sabiam das leis. Mas ele não compreendeu o que Jesus, o alcance da mensagem do mestre. E o que Jesus nos coloca é que sim, nós precisamos retornar várias vezes, mas não no mesmo corpo. Este corpo estamos vestindo momentaneamente, como já vestimos outros tantos na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, e como ainda vamos vestir muitos outros. E isso é necessário para que o Espírito possa cumprir a sua jornada iluminativa. Porque é impossível que nós possamos desenvolver todas as virtudes latentes no nosso coração em uma única vida. Porque o Espírito foi criado simples e ignorante. Ou seja, com uma larga caminhada pela frente de aprendizado e de desenvolvimento. Nós não nos conhecemos ainda totalmente. Estamos nos conhecendo pouco a pouco. Às vezes, nós nos surpreendemos com atitudes que pensamos: oh, será? Eu não quis dizer isso. A gente se arrepende muitas vezes. Às vezes nós pensamos: naquela situação eu não faria isso, mas quando a gente passa pela situação, às vezes a gente faz pior e a gente se surpreende. Então nós estamos num caminho de autoconhecimento, num caminho em busca da nossa plenitude. Então, com essas duas reflexões nós iniciamos, porque elas são importantes para que a gente entenda como se estabelecem as relações entre os espíritos. Quando nós conhecemos alguém e nos vem aquela sensação: poxa, parece que eu já conheço há muito tempo. Encontramos uma afinidade, uma convergência de ideias que parece que nós nos conhecemos há tanto tempo. E simpatizamos logo de cara com a criatura. Em compensação, muitas vezes nos ocorre o oposto. Só batemos o olho, nem trocamos uma palavra, e já sentimos algo que nos distancia. Como explicar essas relações? O que ocorre? Na questão 388 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, às vezes, a tendência é nós pensarmos: já conheço essa pessoa de longa data, de
outras encarnações, ou ao contrário. E isso pode dar-se. Mas não é regra. Essas relações não necessariamente precedem de encontros anteriores, de já termos nos conhecido em outra vida. Nem sempre. O que os Espíritos nos dizem nessa questão é que entre os seres pensantes, ou seja, entre os Espíritos, há ligação que ainda não conheceis. A física e o Espiritismo, por ser baseado nessa trindade, né? Filosofia, religião e ciência, nos permite que nós busquemos na ciência os subsídios para que nós possamos raciocinar e compreender muitas das passagens que os Espíritos nos trazem. Então, a física, ela já comprova que tudo que existe é energia. A energia, quando os átomos, né, vamos pegar, por exemplo, uma cadeira que está aqui à nossa frente. Quando os átomos eles estão muito próximos, eles vibram muito pouquinho, eles estão muito juntinhos. E aí a matéria está condensada. E nós conseguimos tocar, apalpar. Mas existem matérias em estados tão sutis que nós não conseguimos perceber ao toque. Porque essa energia, ela está mais dissipada, os átomos estão em um movimento mais acelerado e a matéria está mais dispersa. Está em estados que às vezes nós não conseguimos perceber, mas é energia. E tudo que é energia emite eletricidade, emite um campo elétrico. E nós somos, neste momento, estamos revestidos dessa matéria e somos espíritos, inteligências, que emitem campos elétricos, magnéticos. Então, nós estamos vibrando. E a nossa vibração, ela pode se estender. E isso é comprovado pela física, pela ciência. Então, nós temos, lá na física, né, não vamos aprofundar aqui porque não é esse o mote, mas lá na física nós temos as frequências. Nós temos uma frequência. Quando nós queremos sintonizar uma rádio, nós temos que ajustar a frequência para que as ondas possam ser transmitidas e a gente possa captar a mensagem. Então, nós também emitimos essas vibrações. Nós somos um campo de vibração. E o cientista David Ramon Hobbes, ele foi um psiquiatra, médico psiquiatra. Ele estudou, se debruçou sobre esse estudo. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial, ele teve uma experiência próxima da morte e ele começou a estudar esses fenômenos de quase morte. E aí ele começou a estudar os níveis de consciência, as emoções, como nós vibramos. E ele criou então a escala Hawkins. Essa escala, ele chegou à conclusão então que cada indivíduo, cada um de nós, percebe a realidade conforme o seu nível de consciência. E assim as emoções, os nossos pensamentos, as ideias, elas vibram. Né? Elas têm vibrações que correspondem ao nível de consciência de cada um. Olha que interessante. Juntando com o conhecimento espírita, que sabemos somos seres pensantes, ouvimos tantas vezes o pensamento cria. E aí nós vamos buscar lá na ciência também estudos
estudos que comprovam que as nossas emoções influenciam nas nossas vibrações. Então ele criou essa escala que vai lá desde daquela emoção que vibra mais baixa vibração é a vergonha. A vergonha é a emoção que faz com que a nossa vibração fique mais baixa. E aí ele vai trazendo várias outras emoções até chegar na vibração mais alta. E a vibração mais alta é a iluminação. Então ele passa lá por várias emoções, do medo, da raiva, da culpa, da neutralidade, do amor, da paz. Ele vai passando por várias dessas emoções e vai trazendo em hertz, que é uma medida de frequência, como é a nossa vibração quando nós estamos com aquela emoção. E aí a gente busca lá no Livro dos Espíritos essa questão das afinidades. Quando Kardec pergunta, influenciam os espíritos nas nossas vidas, né? E os espíritos dizem muito mais do que imaginamos. Porque eles se aproximam de nós pelas afinidades, pela simpatia que devotam a nós. Então, se nós temos a condição de trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso tem relação com aqueles que se aproximam de nós. Porque quando nós gostamos de algo, nos sentimos bem em algum lugar, em alguma situação, nós buscamos esse convívio. Quando nós não nos sentimos bem, nós nos afastamos. Isso é natural. Então, essas simpatias que nós vamos angariando, seja encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, guarda a proporção com as nossas vibrações, com os nossos gostos, com aquilo que a forma como nós nos conduzimos e enxergamos a vida. É claro que no grau, no estágio que nós estamos, nós transitamos por essas emoções. Mas também é verdade, e os Espíritos nos dizem lá no Evangelho, que nós trazemos as nossas inclinações, os nossos hábitos. Então é importante que nós estejamos atentos ao nosso autoconhecimento, para que nós possamos ir trabalhando as nossas tendências, as nossas imperfeições, melhorando as nossas vibrações, para que nós possamos angariar a companhia de espíritos simpáticos a nós, mas que queiram nos ajudar. Porque essa sintonia vai ser conforme a comunhão das ideias. Porque alguém que tem ideias positivas, que cultiva o bem, que se esforça no trabalho, dificilmente vai estar acompanhado daqueles que não simpatizam com essas ideias, com esses propósitos. Então, via de regra, nós nos buscamos conforme os nossos gostos, as nossas aptidões. Nós vamos nos buscando aqui, e assim funciona também na espiritualidade. Essas relações se dão pelo desejo mútuo. Na espiritualidade, a gente vai percebendo que aqueles que já têm um conhecimento maior, uma elevação maior, eles
os Espíritos nos esclarecem que esses conseguem acessar regiões inferiores para trabalhar e auxiliar. E aí a gente vê a perfeição, a misericórdia divina, que permite que aqueles que estão à frente no caminho estendam a mão àqueles que estão à retaguarda. Lembremos do nosso Mestre Jesus, um espírito de alta elevação. Se a gente fosse aqui aplicar a escala de Hawkins, Jesus estaria naquele padrão da escala lá em cima da iluminação. Porque bastava ele chegar que as pessoas sentiam a sua energia. Sentiam, eram tocadas, movidas pela sua vibração. Lembramos daquela passagem em que no meio da multidão alguém toca a túnica de Jesus. E ele diz: alguém me tocou. Naquele monte de gente, ele sentiu uma pessoa que ele tocou. Isso é vibração. Isso é energia. E todos nós temos a capacidade de emitir as nossas vibrações. A todo momento estamos emitindo. E nos dias Hawkins, que quem está no estágio, quanto mais elevado esse estágio na escala, mais influencia o maior número de pessoas. Nesse estudo que ele fez, ele chegou a essa conclusão. Então, alguém que está numa escala lá em cima, ele é capaz de influenciar, não vou saber dizer o número aqui porque eu não gravei, mas são milhões de pessoas que estejam numa escala inferior. E aí a gente entende como Jesus, até hoje, movimenta o nosso planeta. Pela sua alta vibração, pelo seu amor incondicional. Ele abraça a todos nós, habitantes deste planeta. Então, essas relações de simpatia guardam proporção com essa capacidade que nós temos de atrair aqueles que se afinizam conosco, com a nossa vibração, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir. As antipatias, da mesma forma. Quando nós não temos afinidade em pensar, não temos afinidade naquilo que propomos, então há uma antipatia natural. É claro que existem aquelas que são decorrentes de encontros anteriores, de vivências transatas nossas, de outras vidas, que são almas que já caminham juntas há algumas encarnações e que se reencontram para se fortalecer no trabalho, para continuar as tarefas, para crescerem juntas. Existem essas relações. Assim como existem aquelas nossas relações de dívidas que carregamos e que ao reencontrar um antigo desafeto nos salta o coração. Mas também essas servem para a nossa reflexão. Como transformar essas relações? Como apaziguar o nosso coração? Como perdoar? E aí nós queremos trazer o exemplo do nosso querido Divaldo. Divaldo Franco, ele relata
questões. Estava nesse momento, então, nessa condição, achando que Divaldo lhe devia. Tem uma passagem que Divaldo relata com esse espírito que ele chega a, em determinado momento, pedir perdão a esse espírito. Olha, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Eu estou tentando me melhorar. Eu estou tentando trabalhar pelo bem. E esse espírito não aceitava, porque numa encarnação anterior, Divaldo e ele tinham se comprometido com a fé religiosa numa outra filosofia religiosa, que não a doutrina espírita. Então esse espírito não aceitava que Divaldo agora estivesse trabalhando no espiritismo. E assim foi. Divaldo relata, durante 30 anos esse espírito esteve ao lado dele. E Divaldo sempre conversando, sempre tentando apaziguar. Ele chamou esse espírito de uma máscara de ferro, porque em uma determinada vez Divaldo enxergou assim como se fosse uma máscara, né? Então ele apelidou dessa forma. E um dia, então, Divaldo estava em Uberaba, na presença de Chico Xavier, e esse espírito se apresentou e falou tudo o que ele sentia, por que ele estava, então, vamos dizer assim, naquela situação, perseguindo, né, Divaldo, enfim. E que Divaldo não o enganava, que ele não ia largar a mão. E, ok, Divaldo foi levando, até que chegou um tempo que esse espírito disse assim: tá bom, Divaldo, tu me ganhou momentaneamente pela paciência. Eu vou te deixar um tempo, mas não pensa que eu desisti. Qualquer dia eu vou voltar. E passou o tempo. Passou alguns anos e bate a porta da Mansão do Caminho, onde Divaldo tem aquela obra magnífica. Uma criança chega em situações deploráveis e Divaldo já não tinha mais lugar para receber, porque Divaldo recebia aquelas crianças naquela época nas casas, que elas eram acolhidas dentro da Mansão do Caminho, mas Divaldo já não tinha mais como receber ninguém. E aquela criança se apresenta. E naquele momento, Divaldo pensa: o que Jesus faria? E ele diz: Jesus ia acolher essa criança, ele acolhe. Nesse momento, aparece para Divaldo o máscara de ferro, se apresenta para ele e diz: a partir de agora, eu te liberto, porque esse espírito foi minha mãe, já sido mãe dele em outra encarnação, e agora tu a acolhes com muito amor. E a partir dali, aquela antipatia, aquela relação, até podemos dizer momentaneamente doentia, se dissolvia pelo poder do amor, pelo perdão. Então, essa história nós quisemos trazer. É claro que esses espíritos já se conheciam, tinha toda uma história, e muitas vezes nós reencontramos na nossa trajetória afetos e desafetos. Os afetos são fáceis da gente conduzir, mas os desafetos nos pedem renúncia, perdão, entendimento, diálogo, paciência. Então, não importa
nos conhecemos, antes ou não, podem ser relações de agora, que por opiniões diferentes, e a gente está vivenciando um momento tão conturbado no nosso país, em que nós vislumbramos propostas, ideias tão divergentes e que são naturais do processo evolutivo. Nós estamos faltando em determinados momentos, e aqui é uma reflexão, nós estamos faltando respeito, estamos faltando entendimento, estamos faltando diálogo, bom senso, e é papel de cada um de nós mantermos o nosso equilíbrio, para que assim nós possamos contribuir com a espiritualidade benfeitora que conta com cada um de nós. Quais são as vibrações que nós estamos emitindo? É uma reflexão para cada um de nós. Quem é que conduz? Qual é a proposta? Nós somos o quê? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? São reflexões que nós precisamos ter sempre em nossa mente, para que nós possamos nos manter equilibrados diante das tempestades, diante das dificuldades, possamos enxergar o equilíbrio naquele que conduz o nosso planeta. Que nós possamos lembrar sempre do nosso grande mestre. E assim como o Divaldo, pensar nos momentos em que estivermos indecisos, em dúvida, na nossa vida, no nosso dia a dia, diante daquele irmão que está do nosso lado, diante da nossa família, como agiria Jesus? Se nós buscarmos a sua proposta, nós não nos equivocaremos. Se nós buscarmos o amor, nós estaremos atraindo para perto de nós esses espíritos que simpatizam com a proposta de Jesus. Então, que nós possamos levar essas reflexões, porque essas são as relações que dizem respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida, aqui ou em qualquer outra morada desse universo imenso, porque hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, mas que nós possamos ter nas nossas mentes, nos nossos corações, os exemplos de amor e de perdão do nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos. Vamos agradecer então ao nosso irmão Carolina por essa exposição tão esclarecedora. Aconselho a pegar o nosso livro dos Espíritos, e o Evangelho, que é a nossa bússola, e o nosso livro dos Espíritos, que é bem esclarecedor. Antes de começarmos a nossa irradiação, vou dar um recado. Aos sábados agora, a casa está com o estudo do Evangelho, a partir das 3 horas. Tem a palestra pública às 2, né? Terminando 2h30, a partir das 3 horas tem o estudo do Evangelho. Então, convido a todos a participar, que ali vai estar uma integração, um estudo do Evangelho, e ali vocês podem tirar dúvidas, uma conversa bem legal. E, já dizendo, é presencial, porque o pessoal está acostumado pelo Meet, né? É presencial agora. Então, estão todos convidados aos sábados, a partir das 3. E como a nossa irmã falou, estamos aqui numa rede de energias, né?
todos nós pensando da mesma forma hoje, sintonizados, com essa energia boa, com essa palestra maravilhosa, nós vamos fazer a nossa irradiação. E através deste momento dessa irradiação, estaremos recebendo o passe coletivo. O que significa o passe coletivo? Vamos estar conectados com a espiritualidade aqui presente, que ao manipular os fluidos aqui, vão nos beneficiar. Então, no decorrer dessa prece, pense no seu lar, pense naquele irmão que vocês estão agora está passando por alguma dificuldade, porque o nosso pensamento é força, é como se fizéssemos uma ligação direta com eles. Então, no decorrer, pense nesses irmãos, no lar e em vós mesmos. Vamos receber, vamos aqui, estamos toda essa energia que ela falou, que ela é expansiva, né, expande, vamos nos tocar com essas energias, nos alimentarmos com ela, através da nossa irradiação agora. Então, eu vou pedir, relaxem, soltem o corpo, eleve a alma. Se conectem com os nossos irmãos e com o nosso Pai. Deus de amor, pedimos que neste momento, que nossos amigos das equipes do plano espiritual possam manipular as energias aqui doadas por nós. E que nós possamos irradiar e pensar nesses irmãos que estão agora acamados, doentes do corpo físico e doentes da alma, com suas deficiências morais, muitas vezes. Que eles possam receber e se recuperar para a sua renovação. Pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que não se encontram mais aqui fisicamente, que eles possam escutar e sentir os nossos pensamentos, onde rogamos que tenham forças para enfrentar essa nova trajetória. Que eles possam aceitar a ajuda dos seus mentores, não ficando aqui presos nos liames da carne, das dores e dos sentimentos de raiva ou da saudade. Que eles possam se refazer e assim, quando recuperados, possam ter a oportunidade de nos visitar novamente ou de nos encontrarmos nos momentos que estivermos através dos nossos sonhos. Peço, Senhor, também para nós que ficamos aqui tocados pela dor da saudade e alguns tocados pelo desespero, que possamos encontrar forças para estender e seguir em frente a nossa jornada evolutiva, e tendo plena certeza de que logo ali todos nós nos encontraremos novamente. Que essas boas energias aqui, neste momento, possam chegar até os nossos lares, em cada cantinho, e lá restabelecer a todos os moradores que lá se encontram. Que possa chegar também, Mestre, nos hospitais, casas-abrigos, casas de repousos e nos presídios, sem exceções, e que todos sintam os benefícios desse amor incondicional. Agradecemos, Pai, por tudo, pela dádiva da vida, por estarmos aqui, respirando e sentindo, e pedimos seu auxílio. Agradecemos as duas esferas dessa casa e aos nossos mentores, e principalmente ao Senhor Jesus, que neste momento está aqui junto de nós.
irmãos, tenham uma boa semana e vão com a paz do Mestre Jesus em todos os corações.